6h30, de volta com o Manhã no Ar. E agora a gente volta com uma boa notícia para você que está em busca de emprego, porque hoje tem mais de 120 vagas abertas aqui em Manaus. Sobre esse assunto eu vou conversar ao vivo com a Tamires Clé. Vem comigo que a Tamires vai trazer todos os detalhes, porque muitas dessas vagas são para pessoas com deficiência. A gente já informou aqui que tem curso de atividade física para as pessoas com deficiência e agora tem oportunidade também para que elas possam trabalhar, né, Tamires? Muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Pois é, né? Porque é uma grande dificuldade para esse público encontrar trabalho, apesar da obrigatoriedade da lei prevista. Todas as empresas têm que ter uma porcentagem reservada de funcionários PCDs. Mesmo assim, a gente sabe que muitas empresas acabam não cumprindo. Mas dessa vez a gente traz a boa notícia e tem sim muitas vagas para pessoas com deficiências. As vagas que eu vou informar agora são no Cine Amazonas, aquele que fica ali na Djalma Batista, pouco antes do Amazonas Shopping, perto ali do Manaus Plaza. E aí você tem que chegar lá, não precisa pegar a senha, leva os seus documentos, né, todos organizados, atualizados, né? Você vai ter que levar o seu CPF, RG, comprovante de residência, certificado de reservista se você for homem, sua carteira de trabalho, o PIS e todos os seus diplomas, todos os certificados escolares que você tiver. E aí, se você for um PCD, tem que levar ainda o laudo médico, tá bom? Então, olha só, presta atenção aí na tela, já tira uma foto das profissões que vão aparecer aí na sua televisão. Vamos lá, tem 10 vagas para promotor de vendas, tem 10 vagas para peixeiro, supervisor de vendas, encarregado de prevenção de loja, que tem uma vaga, operador de loja, tem 2 vagas, almoxerife, tem vaga ainda para alinhador de veículo, eletricista de veículos de passeio, costureira, auxiliar de serviços gerais. Agora vamos para a próxima tela. A gente tem aí auxiliar de cozinha, auxiliar de administração. Olha só, a vaga para PCD, são 2 vagas aí. Auxiliar de produção também para PCD, auxiliar de produção de almoxerife, auxiliar de limpeza, vendedor também para PCD, a maior parte dessas vagas aí. Auxiliar de cargas e descargas também para PCD. Leiturista, vendedor interno, tudo isso para PCD. Agora vamos para a próxima tela, que aí tem técnico de enfermagem, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, técnico em enfermagem, operador de caixa, auxiliar administrativo e vigilante. A gente viu aí que tem algumas vagas repetidas, porque são, claro, empresas diferentes. Essas vagas, como eu disse, são lá no Cine Amazonas, mas tem ainda vagas sendo disponibilizadas no Cine Manaus. No caso das vagas do Cine Manaus, você pode acessar a internet, o site é o centep.manaus.am.gov.br. Lá você vai encontrar todas as vagas também, tem bastante opção. Lembrando que lá no Cine Manaus tem 2 sedes, né? Uma ali na Constantino Neri e outra lá no Jorge Teixeira. E o procedimento é o mesmo, você tem que levar todos os seus documentos para você conseguir uma dessas vagas. O horário do Cine Manaus é um pouco diferente e lá você tem que pegar a senha. Você tem que chegar um pouco antes, porque as senhas são disponibilizadas às 7 horas. O Cine abre às 8, funciona até às 2 horas da tarde. E a gente, claro, mais uma vez, deseja boa sorte para quem vai tentar, né, Adriane? Com certeza. Olha, muita gente deve estar ouvindo a gente falar de vagas de emprego todos os dias e falar, eu já fiz meu cadastro, ninguém nunca me chamou e todo dia tem vaga por lá. O que acontece às vezes é que esse cadastro está desatualizado. Então é importante ir lá atualizar os seus dados cadastrais. Às vezes mudou de endereço, às vezes mudou o número de telefone, às vezes fez um curso extra, tem uma experiência a mais. Então quando você vai lá e atualiza, as chances aumentam, porque o empresário, ele solicita um perfil de candidato. Eu quero alguém que tenha experiência de tantos meses, alguém que more na Zona Leste, tem um perfil. E de acordo com esse perfil, eles vão puxar a relação para ir para primeiro contato, né, a primeira entrevista. Então é importante estar com esses documentos todos atualizados e o cadastro atualizado, tanto no Cine Manaus quanto no Cine Amazonas. Obrigada, Tamires, pelas informações. E ontem o governo fez um contrato com o BNDES para incentivar a produção agrícola no interior. Serão disponibilizados cerca de 30 milhões de reais a produtores rurais de 36 municípios.
O contrato é de 3 anos e a ideia é inscrever neste período cerca de 55 mil propriedades rurais do interior e da capital. 80 mil imóveis também vão passar antes por uma análise. Os municípios beneficiados são os que mais recebem pressão de desmatamento. De maneira prática, o produtor rural ele ganha agilidade nos processos junto ao IPAAN de licenciamento das suas atividades, porque esse sistema do CAR já vai estar vinculado ao sistema do licenciamento e também ao acesso do crédito, que é requerido por vários bancos como uma condicionante para a liberação desse acesso ao crédito. O governo também entregou lanchas, caminhões e carros para auxiliar no escoamento da produção de 36 municípios. Parte do investimento de cerca de 5 milhões de reais foi feito em parceria com o governo federal. As embarcações devem ajudar ainda em épocas emergenciais no interior. Como é o caso, por exemplo, de Ipixuna, de Guajará, que já estão decretando estado de emergência. Essas lanchas vão estar à disposição da atividade do setor primário, mas também em casos como esse, de desastres ambientais, também vão estar à disposição. Inclusive, algumas dessas lanchas já vão ajudar, já vão ser úteis nesse processo de ajuda humanitária a esses municípios. Além disso, alguns produtores de Manaus e do interior devem receber cerca de 18 toneladas de sementes de milho. Com isso, nós vamos atender 1.046 famílias no estado do Amazonas inteiro, atingindo 46 municípios. É um avanço em relação à primeira edição do programa, foi o PA Sementes em 2017. O de 2018, que vai ser entregue agora em 2019, contemplará todas essas famílias. O secretário de Produção Rural anunciou que, com o aumento do orçamento previsto para o setor, outros projetos vão poder ser desenvolvidos, entre eles a volta da Expoagro. O local adequado para que o produtor acesse as novas tecnologias, que ele possa divulgar os seus produtos, trazer os municípios para dentro, né, e também fazer a comercialização. Então, é um momento ímpar para o Estado retomar, depois de 5 anos, o parque de exposição e o centro de treinamento. Nós vamos ter um centro moderno de treinamento para a difusão de tecnologias. E durante o evento, o governador Wilson Lima também anunciou os nomes dos deputados Joana Dark e Cabo Maciel, ambos do Partido Progressista, como vice-líderes do governo na Assembleia Legislativa. O nome do líder, o deputado Carlinhos Bessa, do PV, já havia sido anunciado na semana passada. Caos na saúde. O governo do estado tenta solucionar a grave crise que afeta a saúde pública no Amazonas e anunciou que já comprou 50% dos medicamentos padrão nas unidades de atendimento. Os médicos se reuniram em frente ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Segundo este cirurgião, os profissionais da saúde querem chamar a atenção para a situação da saúde no Amazonas e a categoria considerou a proposta do governo razoável. Mostra a boa vontade do governo em honrar com os compromissos passados das administrações anteriores e manter o pagamento normal da administração atual. E, principalmente, o compromisso no menor espaço de tempo possível em rever o abastecimento das unidades e as condições de trabalho do médico. Para os médicos, a falta de medicamentos nas unidades de saúde ainda é um problema. Infelizmente, nós continuamos no 28 de agosto sem medicações básicas, inclusive noradrenalina, existem leitos de UTI, mas não existem técnicos para trabalhar. Eu estou em cima no 5º andar, sem esparadrapo para fazer curativo cirúrgico. Quer dizer, a situação é grave. É lamentável a situação que nós chegamos na saúde. Agora, o caos instalou-se agora, mas as obrigações vêm de 10 anos atrás. Na manhã desta segunda-feira, o governador Wilson Lima garantiu o reabastecimento na central de medicamentos do estado. A previsão é que nos próximos dias nós tenhamos 50% já do estoque da SEMA restabelecido. Ainda segundo Wilson Lima, o governo tem tomado medidas para evitar o desperdício e prejuízo aos cofres públicos. Nós estamos reunindo com os diretores das unidades de saúde para saber quais são os materiais que eles precisam, qual a real necessidade de cada unidade. Só nesse procedimento que nós estamos fazendo de ouvir os gestores das unidades, nós vamos economizar algo em torno de 36 milhões de reais por ano. O que acontecia? Muitos medicamentos, como vocês puderam bem constatar, foram para o lixo, porque foram comprados sem a necessidade de que esse medicamento fosse efetivamente comprado. Então a gente vai comprar o que é necessário, ouvindo os gestores de cada unidade.
A Suzane informou ainda que os médicos vão retornar normalmente ao atendimento nas unidades de saúde. Eles assumiram esse compromisso depois da secretaria efetuar os pagamentos. E a risperidona, que é um dos principais medicamentos que estavam em falta aqui no estado, foi reabastecido ontem. A Central de Medicamentos do Amazonas recebeu a remessa de 500 mil comprimidos do remédio, quantidade suficiente para abastecer as unidades de saúde por até 5 meses. O risperidona é um indicado para pacientes com transtornos de ansiedade, do humor e bipolar. O medicamento também é para pessoas com autismo e é oferecido gratuitamente nas policlínicas e SPAs. E agora chegou o momento da nossa interação ao vivo com a Rádio FM o Dia. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Emanuel Cardoso. Vamos conversar com ele sobre vários assuntos. Um deles é a Central de Medicamentos do Amazonas, que já está aí com 50% abastecida, mas ainda tem muita coisa aí para ser discutida, muita coisa para ser esclarecida nessa questão, né, Manuel? Muito bom dia para você. Muito bom dia, Adriane, para você e para quem te acompanha aí pelo Manhã no Ar. Para quem nos acompanha agora pela tela da TV A Crítica. A situação da saúde começa a ser resolvida, 50% já abastecido aí das unidades de saúde. Os profissionais voltam a trabalhar normalmente depois de ter o pagamento assegurado pelo governo, mas ainda há algumas coisas que precisam ficar bem mais claras, bem mais esclarecidas para que tudo volte à normalidade, porque ainda falta muita coisa, né? A gente vive uma situação muito complicada na saúde do estado do Amazonas. Não é uma situação que começou agora, que, enfim, é o resultado de um estado de coisas que já se arrasta há algum tempo, mas o governo divulgou que em relação ao pagamento de profissionais médicos, de empresas, enfim, daquilo que estava acordado, cerca de 70% desses valores, desses pagamentos já foram autorizados. Algumas empresas ainda não receberam por conta da habilitação burocrática que elas precisam ter, mas a Secretaria de Saúde já está divulgando que esses pagamentos estão autorizados, né? O pagamento aí referente a dezembro, e o governo faz um esforço agora, Adriane, ouvintes e telespectadores, para atualizar os meses e não deixar que os atrasos como este, que se acumula de 4, de 5 e alguns casos de 3 meses desde o ano passado, para que isso não volte a ocorrer agora em 2019. E aí o governo tenta a mesma manobra que o governo Amazonino Mendes tentou, que o governador Amazonino Mendes tentou, não, que ele conseguiu junto aos deputados estaduais, que foi usar o Fundo de Turismo e para o Desenvolvimento do Interior, recursos deste fundo para aplicar na saúde para cobrir este rombo. O Wilson Lima deve utilizar essa mesma estratégia para tentar, de alguma forma, cobrir o rombo da saúde, esse rombo aí de 1.100.000 que foi o levantamento feito pela saúde. A Suzane já anunciou, como você disse, Adriane, que os medicamentos estão sendo repostos. Hoje é dia 12 de fevereiro, há uma determinação do Ministério Público da Justiça que essa reposição ocorresse até o dia 14. Na determinação fala de todo o estoque. O governo tinha anunciado um prazo mínimo de 6 meses para que 100% do estoque seja preenchido novamente para o atendimento da população, mas ele já está anunciando, inclusive numa reportagem do jornal A Crítica, esse assunto está no jornal A Crítica de hoje, que o governo assegura que 50% dessa medicação já está na Central de Medicamentos. A gente acompanhou o relato de alguns médicos, inclusive no programa de hoje mesmo aqui na rádio, a gente exibiu a entrevista de um deles, falando da dificuldade que esses profissionais estão enfrentando no 28 de agosto em relação à falta de insumos básicos para cirurgias, por exemplo, para fazer suturas e outros procedimentos. A gente sabe que um procedimento cirúrgico é sempre algo muito grave, sempre algo muito complicado, e os médicos têm um limite para improvisar. Existe um limite para improvisação, afinal de contas estão tratando com a vida das pessoas. E a gente segue acompanhando, Adriane, para ver como essa história se resolve o mais rápido possível, porque são vidas que estão em jogo, né? E os profissionais estão fazendo o máximo que podem, né, para tentar garantir a qualidade no atendimento, mas algumas coisas ficam comprometidas. Em alguns casos, quando você vai para o atendimento básico, né, de
emergência, às vezes até de urgência, você sai dali com a receita para comprar um medicamento que antes podia ser administrado na própria unidade hospitalar, no próprio SPA, porque realmente está faltando. A gente espera que isso se normalize o quanto antes, porque quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de vida e de vidas que podem se perder, às vezes, por falta de um medicamento básico, né? A gente espera que isso, de fato, essa outra metade para abastecer a central de medicamentos chegue o quanto antes e que isso consiga se resolver paralelamente ao pagamento dos terceirizados, dos servidores, de todo mundo que presta serviço, principalmente ao setor de saúde, que é um setor tão essencial. Agora, Emanuel, vamos mudar de assunto e falar de um problema, aliás, de umas investigações que deixam muitos políticos de barba de molho aqui no Amazonas. A Polícia Federal está atualmente aqui no estado com cerca de 2.500 inquéritos. Desses, 1 a cada 4 investigações são referentes aí a desvio de recursos públicos. Inclusive, essa reportagem é a capa do Jornal A Crítica de hoje. Exatamente. Agora, para você ver, Adriane, a gente mudou de assunto, mas não necessariamente estamos falando de coisas diferentes, porque desvios de dinheiro da saúde também geraram esse estado de coisas, essa realidade que nós vivemos hoje, e está aí a Operação Maus Caminhos como exemplo disso. A reportagem de capa do Jornal A Crítica fala disso, de corruptos na mira da Polícia Federal. Adriane, é praticamente entre 4 pessoas, está sendo investigado por crimes de corrupção, por crime de desvio de dinheiro público, tanto de verbas da saúde quanto de verbas da educação também, como falou o superintendente da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, o delegado responsável pela Superintendência Regional da Polícia Federal. Esses casos, ele afirma na reportagem, na entrevista que concedeu para a Joana, que produziu essa reportagem, ele afirma que essas investigações, esses inquéritos, eles são como semente. Todas essas investigações têm a possibilidade de se transformar em grandes operações, a exemplo da Maus Caminhos e dos outros desdobramentos, como o custo político, como as outras fases da Operação Maus Caminhos, que nós vimos aí, acompanhamos aqui, a prisão de muitas autoridades, a prisão de muitas pessoas ligadas ao poder público, a prisão de muitos empresários e pessoas que estavam inseridos no esquema, estão inseridos no esquema de corrupção que desviou milhões de reais. Recentemente, inclusive, nós noticiamos um leilão feito pela Justiça, inclusive para tentar reaver parte desse dinheiro roubado. Leilão feito a partir de bens que foram sequestrados, de investigados, de pessoas investigadas nessa operação, pessoas que ainda estão respondendo a processo, mas que mesmo antes do processo serem finalizado, os bens já foram leiloados para que os cofres públicos fossem ressarcidos. Então essa é a realidade no Amazonas, de acordo com o superintendente da Polícia Federal. De 2.500 processos, 25% desses processos estão... Isso dá 600 e alguma coisa, Adriane, 625, se não me engano. Em média de 2.500, essa média de 600 e pouco, são processos voltados a pessoas suspeitas de desviar recurso público, de desviar o dinheiro público da educação e da saúde. Logo de onde, Adriane? Manuel, eu ficava me perguntando antes como que as pessoas roubam da saúde, né? A gente, infelizmente, fala com já naturalidade da corrupção no Brasil. Agora, por que roubar da saúde? Algo tão essencial, algo que é prioritário na vida das pessoas. E a resposta é muito simples, é porque é fácil roubar da saúde. As compras geralmente são emergenciais, são em grandes quantidades, são em valores astronômicos, e isso faz com que haja uma facilidade para quem está ali por trás ou no meio conseguir fazer esses desvios, né? Você compra medicamentos em grande quantidade e ali vai uma questão de gestão também. A gente viu logo nesse começo de ano medicamentos estragando, outros faltando, a população precisando de atendimento básico, precisando de produtos, e muita gente, como foi descoberto nas operações de investigação de corrupção aí, desfrutando de uma vida de luxo, comprando boates, casas de chopp em Brasília, carros de alto padrão para manter uma vida de
de luxo enquanto as pessoas estavam morrendo numa fila de hospital. O que traz um alento numa hora dessa, Adriane, é que a gente vê esses altos empresários, políticos, amigos e familiares de políticos sendo arrolados nos processos, respondendo à justiça. Então a gente percebe que, por mais que seja fácil esse tipo de crime, esse tipo de conduta criminosa, porque corrupção é crime, sobretudo essa que tira da saúde das pessoas e que coloca em risco. Quantas pessoas não morreram como resultado disso? Então, o que traz um certo alento para a gente é saber que existe sim investigação e que as autoridades estão em busca, estão à procura, estão investigando, Adriane. A gente fica na expectativa de que essas investigações sejam bem profundas e consigam ser terminativas, né? Colocar essas pessoas todas na cadeia. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. Um excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Muito bom dia, Adriane. A gente se vê por aqui amanhã novamente, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. E ontem, a Câmara Municipal de Manaus definiu as comissões técnicas. A comissão mais disputada era a Comissão de Constituição e Justiça, aquela que analisa a legalidade dos projetos. E quem ficou na presidência foi um aliado do prefeito. A Comissão de Constituição e Justiça é uma das poucas que pode impedir um projeto de ser votado no plenário. O presidente da comissão, escolhido na manhã desta segunda-feira, é Dante Elias, ex-secretário da Defesa Civil do município. Ele assumiu este ano o cargo de vereador depois que Plínio Valério foi eleito para o Senado. O parlamentar é da base aliada do prefeito. A Comissão de Constituição e Justiça ela é uma comissão técnica, então não tem como fazer arranjos. O que é constitucional, passa. O que não é constitucional, não passa. Ao todo, são 20 comissões técnicas parlamentares com 7 membros. Cada vereador tem direito a presidir 2 delas e integrar outras 6. As comissões foram compostas usando o critério de afinidade de cada vereador com o tema. A isso cabe muito da liderança, né? Por exemplo, a liderança do governo, ele absorve as informações dos vereadores nas comissões que eles têm interesse e eles já trazem aqui, evidentemente pela indicação também dos partidos, já mais ou menos as comissões que cada vereador quer participar do bloco, vamos dizer assim, da situação. Na formação de outros blocos, se houver, aí cada bloco faz também as suas indicações dentro da proporcionalidade que exige o regimento. E o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Júlio Pinheiro, esteve ontem em Brasília para encontro com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas. A pauta, a conversa foi a BR-319. O TCE entregou nas mãos do ministro um relatório feito pela instituição em 2017. Nele contém um raio-x sobre as condições da rodovia. Os técnicos do Tribunal de Contas Estadual percorreram a estrada, produziram imagens, fizeram medições, além de levantamentos sobre a flora e fauna na área, mas principalmente ouviram os relatos da população que mora ao longo da estrada. Segundo o conselheiro Júlio Pinheiro, não há razão para a obra não ser licenciada, não há o que questionar. Em resposta, o ministro disse ao conselheiro que vai se empenhar para que a rodovia receba pavimentação ainda na gestão de Jair Bolsonaro. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. O corpo de um homem foi encontrado em uma área de mata no bairro Jorge Teixeira. A vítima tinha vários sinais de tortura pelo corpo. Sobre esse assunto, eu volto a conversar agora com o Fred Rocha, que está ao vivo. Oi, Fred, a vítima já foi identificada? Já se sabe quem foi esse homem que morreu? Adriane, por enquanto não. A polícia não sabe a identificação desse homem. Apenas ontem recebeu o próprio chamado da população que as pessoas que passavam por uma área de mata na rua Jutaí, lá no Jorge Teixeira, na zona leste da cidade, sentiram um forte odor que estava vindo da mata, dessa área de vegetação. Por isso, os policiais militares acabaram acionados. Assim que a PM chegou lá, verificou que o corpo estava em um local de difícil acesso. Daí, a necessidade também de chamar o corpo de bombeiros. O trabalho para resgatar este corpo do local de onde estava durou cerca de 1 hora. O Departamento de Polícia Técnico-Científica também foi ao local e verificou-se que este homem estava com as mãos e os pés amarrados. No entanto, os próprios peritos disseram que aquele corpo já devia estar ali há aproximadamente 2 dias, ou seja, estava num estado de decomposição avançado.
Os peritos também observaram que, naquele momento, não foi possível diagnosticar o que de fato causou aquela morte, porque não tinham marcas pelo corpo, pelo menos marcas tão aparentes que pudessem, naquele momento, explicar o que aquele homem morreu, qual foi o motivo, né, a causa dessa morte. Por isso, o corpo acabou removido ao Instituto Médico Legal. Um exame mais detalhado deve realmente diagnosticar a causa desta morte. É provável que tenha sido sim uma execução, até pela forma como o corpo estava lá na área de mata. Mais uma vez a gente lembra, com as mãos e os pés amarrados. Adriane. Ok, Fred, muito obrigada pelas informações. E a polícia conseguiu desarticular uma quadrilha especializada em roubos e furtos em Manaus. 3 homens foram presos nessa operação. E você vai saber mais detalhes de como funcionava esse esquema criminoso. A Polícia Civil finalizou mais um trabalho investigativo que resultou na prisão de 3 pessoas aqui na cidade de Manaus. Anderson Ponde Barroso, Muriel Mendonça de Souza e Wendel Oliveira Linhares. Os 3 acabaram apresentados aqui na Delegacia Geral. A polícia tirou das ruas o trio que estava causando o maior prejuízo. Olha aqui parte dele. Tem dinheiro, R$ 5.400, e ainda está chegando mais uma quantia porque a polícia segue a investigação em relação ao dinheiro que está nas ruas por conta do furto desses criminosos. Tem aqui também calçados, tem também, inclusive, esta tornozeleira eletrônica que pertence ao Muriel. A gente vai explicar melhor depois essa história, joias, essas carteiras, além também de mala, bolsas. Observe o seguinte, a prática utilizada por esse trio é muito antiga, no entanto, as vítimas caem com frequência. Sabe o que eles utilizam para conseguir, muitas vezes, entrar nos carros dos proprietários? Este aparelho aqui, conhecido como chapolim. Ele consegue interceptar o sinal do veículo e aí muitas vezes o proprietário acha que trancou o carro porque aciona a distância e não confere se a porta está trancada. Ele vai fazer o que pretende, entrar no supermercado, numa farmácia, no centro de compras. Os criminosos estão escondidos, acionam esse equipamento e aí o carro fica aberto. É neste momento que eles fazem a festa. A investigação começou ainda no ano passado, depois que o veículo de uma empresária aqui da cidade de Manaus foi furtado. Daí a polícia conseguiu afunilar mais esta investigação. Recentemente, também, o carro do diretor do IPEM foi invadido por esses criminosos. E aí eles conseguiram levar o cartão e, a partir do cartão que estava com a senha, sacaram dinheiro, fizeram compras e por isso a polícia conseguiu até o momento recuperar isto aqui. E também os policiais estão querendo saber se existem mais vítimas desses criminosos aqui na cidade de Manaus. O Anderson, classificado pela própria Polícia Civil como o maior criminoso no que diz respeito ao furto a carro utilizando este aparelho aqui. O delegado Sival Barroso, titular do DRCO, que está à frente desta investigação, delegado. O Anderson é um velho conhecido da polícia, né? É um velho conhecido da polícia, tanto ele como o Muriel e o próprio Wendel Bombado, né? E existem inúmeros BOs de furto com autoria desconhecida, que eles são os autores, que agora a gente aguarda que quando a vítima vê a imagem deles na televisão, que compareçam aqui, né? Em uma das vítimas, a gente explicava, eles conseguiram o cartão de crédito. Fizeram saque de 10, de 30 e de 5 mil reais nesse mesmo cartão. Até que o cartão foi bloqueado pela operadora, mas já tinha sido passado esses 35 mil reais, né? E o que mais chama a atenção é que parte do dinheiro eles já tinham comprado passagem para 4 deles, só de ida para Fortaleza. Nós estamos com o localizador e a gente conseguiu apreendê-los antes deles efetivarem essa viagem, que iriam cometer esse mesmo crime lá na cidade de Fortaleza e, segundo eles, lá no Paracuru, que é uma cidade vizinha a Fortaleza. Eles já estavam, então, levando, inclusive, o Chapolin para cometer o crime. O Chapolin estava na bagagem, estava junto com eles e ia embarcar com o Chapolin. Agora, o senhor falou 4. Tem um outro, então, que a polícia está à procura? Exatamente. Tem o lojista, que fez toda a operação da situação, e tem a moça que emprestou as contas para eles depositarem o dinheiro oriundo dessa operação. E essa moça é daqui de Manaus ou é de outro estado? É de outro estado, mas já foi indiciada, já foi
Não foi pega no flagrante, mas vai participar do processo como indiciada. Agora tem um detalhe que o Muriel, ele tinha tornozeleira eletrônica, no entanto, quando ele andava por aí, ele não portava ela, né? Ele conseguiu rompê-la e ela ficou na casa dele. Qual que era a situação? Ele respondia por quê? Ou ele está respondendo semiaberto por qual crime? Semiaberto, ele foi condenado, ele estourava caixas eletrônicos aqui em Manaus. Ele foi condenado por esse crime, passou 3 anos preso no regime fechado e está recém saído do regime fechado. Segundo ele, no mesmo dia que ele saiu, ele já danificou o patrimônio público, danificando a tornozeleira e deixava sempre em casa. E quando era monitorado através do sistema de monitoramento das tornozeleiras, constava sempre que ele estava na residência. Agora, a polícia acredita, trabalha com um rombo estimado dessas vítimas no total? O processo tem que ser individualizado. Cada ação criminosa tem que equivaler a um processo com vítima. Então, de acordo com a chegada, agora a partir da exposição que a gente fez aqui na imprensa, da exposição que as vítimas forem chegando, porque normalmente a vítima tem a filmagem, mas não sabe quem é Anderson na vida, não sabe quem é Bombado, não sabe quem é Muriel. Mas agora com as imagens, vai comparar com a filmagem que ele tem em casa e vai chegar aqui com essa situação para a gente fazer um processo de cada ação criminosa. Delegado, para chegar até eles foi como? A gente utilizou de escuta telefônica e a gente também tinha um mandado de busca e apreensão para ser cumprido dentro da residência deles. E nessa busca e apreensão que a gente efetivou o êxito de achar tudo isso. Agora é bem provável que os 3 partam lá para a BR-174, mais precisamente o quilômetro 8, onde fica o centro de triagem, e dali deve ser decidido para onde que eles vão, já que a polícia chegou até eles com mandado de prisão. Dessa forma, não precisam ir para a audiência de custódia. E um casal foi preso durante uma operação da Polícia Civil na manhã de ontem. A dupla é suspeita de aplicar o golpe da casa própria aqui em Manaus. E a polícia acredita que pelo menos 100 pessoas tenham sido enganadas. Felipe Ferreira, de 34 anos, e Franciele Barros, de 23 anos, supervisor e vendedora, respectivamente, foram presos pelos policiais civis do 23º Distrito Integrado de Polícia durante a Operação Bridão, que tinha como foco uma empresa que atuava com venda de imóveis por meio de consórcio aqui na capital amazonense. Os mandados de prisão foram expedidos no dia 6 de fevereiro. Como que vocês conseguiram chegar até essas 2 pessoas? Bom, nós recebemos 6 vítimas, no decorrer do mês de janeiro, informando que haviam adquirido uma residência e nunca receberam elas. Então, isso gerou uma preocupação de estar ocorrendo o crime de estelionato aqui na nossa circunscrição. Em cima disso, iniciamos as investigações e chegamos ao Felipe, e com ele também identificamos a Franciele, que foi a pessoa que vendeu mais da metade desses consórcios para as vítimas que compareceram ao 23º DIP. Diante desses dados, nós realizamos as oitivas das vítimas e em seguida nós representamos pelo mandado de prisão, pela busca e apreensão e a condução coercitiva dos funcionários. Eles estavam utilizando das ferramentas digitais e com isso eles faziam a divulgação. Eles pegavam muitas das vezes casas fora do estado do Amazonas e publicavam como se estivesse à venda aqui no estado. Os funcionários eram treinados para informar que estavam vendendo o imóvel e não o consórcio. Então, a partir disso que a gente chegou à conclusão que se tratava do estelionato. Eles também mudavam o nome da empresa, a filial aqui em Manaus, conforme passar do tempo, e também faziam aluguel de outros imóveis para poder passar a empresa para esse local. Atualmente eles estavam no Parque 10, mas já passaram por outros bairros aqui de Manaus. É isso, delegado? Exato, eles estavam no centro da cidade, aplicavam um golpe lá no centro da cidade. A partir do momento em que muitas pessoas passaram a reclamar, a questionar o funcionamento da empresa, ele mudou o nome da empresa e passou para o Parque 10. Já temos mais identificado uma outra empresa no bairro Cidade de Deus, em que ele também iria fazer esse mesmo tipo de crime. Quantas vítimas ao todo? Bom, a gente tem pelo menos 100 vítimas, que a gente conversando
com as pessoas que estavam ali conosco, informaram. Mas a gente pede que a população que tenha sido vítima deles possa comparecer ao 23º DIP para que a gente possa incluir os seus dados dentro do nosso inquérito e assim robustecer para que eles possam responder pelo crime deles. Além dessas pessoas que não receberam esses imóveis ou veículos, existem outras pessoas envolvidas também, como é o caso dos que estavam fazendo um processo seletivo no local. Bom, os que estavam fazendo processo seletivo, foi divulgado na sexta-feira, na quinta e na sexta-feira, esse processo seletivo para trabalhar na empresa. Eles estariam sendo contratados como vendedores, né? Nesse primeiro momento, eles estavam recebendo esse treinamento, eles iam saber que não iam poder mencionar a questão que estava vendendo consórcio, né? Então isso tudo já foi relatado por eles para a gente. E aí, passado esse primeiro momento de treinamento, é que ia ser efetivado ou não a contratação deles. Então, por enquanto, eles vieram para cá conduzidos por conta do mandado de condução coercitiva, né? E eles vão ser ouvidos em termos de declaração a princípio, porque eles não chegaram a efetivar nenhum tipo de venda e não faziam parte do esquema criminoso. Felipe e Franciele devem ser conduzidos para o centro de detenção. E um homem de 53 anos foi preso ontem por estelionato. Laércio Araújo de Souza era procurado em vários estados do Brasil, principalmente no Piauí e no Distrito Federal, onde mais de 1.500 pessoas foram vítimas dele. Os golpes praticados por Laércio eram de falsos consórcios de carro, moto, casa, entre outros. Ele teria já conseguido com esses golpes que aplicou cerca de 15 milhões de reais. Laércio, que é considerado um dos maiores estelionatários do país, foi preso em uma casa no loteamento Rio Piorini, na zona norte de Manaus. E um homem foi preso por extorquir e chantagear uma mulher de 43 anos. O suspeito conheceu a vítima pelas redes sociais e, antes de cometer o crime, mantinha com ela um relacionamento amoroso virtual. É preciso ter cuidado, muito cuidado com as armadilhas da internet. Ainda mais para quem tem ou pretende ter um relacionamento amoroso, digamos que virtual. Conversar com alguém através apenas de uma tela pode ser muito arriscado. Riscos esses que uma mulher de 43 anos de idade, moradora de uma pequena cidade no Ceará, passou recentemente. Esse homem de 53 anos de idade, morador do bairro Cidade de Deus, ele foi identificado como Marcos Aurélio Chagas Viana. Esse homem aqui se passou aí por namorado perfeito. Ele e a vítima começaram a conversar diariamente. Ele, por trás das câmeras, das lentes, se demonstrou ser uma pessoa muito apaixonante. E é claro que essa mulher ficou interessada nesse homem, os dois iniciaram um relacionamento amoroso, ele ganhou a confiança dela e aí essa mulher começou a passar várias fotos para esse homem, já que eles estavam namorando, e a partir daí começa o crime. Ele começou a extorquir essa mulher pedindo dinheiro. Caso contrário, ele divulgaria na internet todas as fotos dela. Essa mulher, com medo, com vergonha, ainda chegou a transferir para a conta bancária desse homem aqui cerca de R$2.000. A partir daí, ela foi à polícia, registrou um boletim de ocorrência e ele foi preso. Teve um mandado de prisão preventiva cumprido aqui na capital. No dia que nós estávamos em diligência para efetuar a prisão dele, ele continuou ameaçando essa vítima lá no estado do Ceará. Como é que eles iniciaram esse relacionamento amoroso? Foi através da internet? Se conheceram através de algum aplicativo? Segundo ele encaminhou uma solicitação pelo Facebook, ela aceitou, começaram a conversar e aí desenrolou um romance nesses 3 meses. Ele conseguiu a confiança dela, trocaram fotos íntimas e, de posse dessas fotos, ele passou a extorquí-la para conseguir vantagem indevida econômica. Como é que vocês conseguiram chegar até a casa dele no bairro Cidade de Deus? Nós trocamos informações com a polícia do Ceará e efetuamos aqui diligências que nos permitiram ir no encalço e efetuar a prisão do Marcos. Tem um detalhe aí nessa história. De acordo com informações da Polícia Civil, o Marcos, ele morava com a esposa dele,
tem filhos pequenos e mesmo assim ele arrumava tempo para conseguir aí fazer com que essa mulher de 43 anos se apaixonasse por ele. São graves ameaças no sentido de expor a dignidade sexual da vítima, né? Numa cidade pequena, no interior do Ceará, a vítima bastante aterrorizada e fragilizada com toda essa situação, com essas ameaças, efetuava o pagamento. Como deu certo a primeira vez, ele insistiu nessa conduta criminosa. O celular dele foi apreendido. Vocês encontraram outros indícios aí que comprovem que ele também fazia esse tipo de crime com outras mulheres em outros estados? Não, a priori não foi encontrado nada além do crime que ele cometeu contra essa vítima que havia um mandado de prisão. Mas o celular dele foi apreendido, vai ser encaminhado para o Ceará e periciado. Aqui no Amazonas as investigações irão continuar para que a gente consiga verificar se existe mais alguma vítima. E um homem de 54 anos foi preso suspeito de estuprar um adolescente de 13 anos. A vítima é filha de amigos do suspeito que tinha acesso livre à residência do adolescente. Esse homem que aparece sendo levado por policiais civis para o Camburão é o Sebastião Alves da Costa, de 54 anos. Ele foi apresentado aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. A informação que os policiais militares tinham, que o trouxeram até aqui, era de que esse senhor teria abusado sexualmente, na verdade estuprado, praticado mesmo relações sexuais com um adolescente de 13 anos no bairro Cidade Nova. O agressor costumava com frequência manter relações sexuais com esse adolescente. Só que dessa vez ele acabou sendo pego no flagra por uma adolescente de 15 anos que filmou toda a ação e apresentou aqui para a Polícia Civil. O Sebastião foi flagranteado por estupro de vulnerável. Na verdade, trata-se de um abuso sexual crônico. Era colega da família, então tinha acesso à casa onde a criança e o agora adolescente ficava sozinho por muitas vezes e ele conseguia praticar esse crime, conseguiu praticar reiteradas vezes. Ressalto também que a própria adolescente que foi testemunha acabou relatando também que já tinha sofrido atos libidinosos por parte dele. Agora, delegada, ele negou toda essa situação, mesmo tendo a prova, que era o vídeo, né? O que deve acontecer com esse suspeito? Bom, ele foi encaminhado para a audiência de custódia, onde a justiça vai decidir se ele responde à liberdade ou não. Esperamos que essa prisão seja convertida em preventiva. Os crimes sexuais são clandestinos. Esse, além de uma prova testemunhal, tem um vídeo gravado, toda a ação. Então, era um autor acostumado a praticar abusos sexuais. Então, o que a gente espera, sinceramente, é que ele responda todo o processo preso. Tomara. E olha só, a gente tem informação do trânsito para você. Vem comigo, vamos acompanhar uma publicação no Twitter do Manaus Trans, que fala de uma colisão entre veículos na Avenida Torquato Tapajós, próximo a Anhanguera. O Instituto Denis Arriva e os agentes estão no local e o Manaus Trans pede que os condutores estejam atentos. Como você bem observa, o acidente aconteceu na faixa exclusiva, ou seja, nem o motociclista, nem o carro de passeio deveriam estar nessa área que é exclusiva para o transporte coletivo, táxi e carros oficiais. E o que muita gente acaba fazendo para fugir do engarrafamento nesse horário que é normal é usando essa faixa. Além de correr o risco de multa, os acidentes acabam sendo mais propícios nessa área aí onde a gente observa que aconteceu o acidente no sentido centro da cidade. E agora eu vou para o intervalo, mas volto daqui a pouquinho e você vai ver os preparativos das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus para o carnaval desse ano. É um instante só, não saia daí que eu volto já já.